Salve, salve! Tudo bem com vocês, meus queridos, meus amados? Agora é hora de culto. Estamos em culto. Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, nos abençoa, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça. Tenha misericórdia de nós que estamos falando aí de todos os assuntos que envolvem a nossa vida, aquilo que o ser humano precisa saber que está na Tua palavra. Estamos falando agora de família, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Meus queridos, hoje eu vou falar sobre o Salmo de número 127, né? Salmo de número 127. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. 73 salmos foram escritos pelo rei Davi. Salomão escreveu 12 salmos, né? Temos o maestro, o levita Asaf, né, que foi maestro, que escreveu alguns salmos. O Moisés escreveu o Salmo 90 e temos alguns, ou vários, no anonimato. Mas passou pelo crivo e são livros inspirados por Deus, né? No livro de Salmos a gente não usa o termo capítulos, né, mas o número do Salmo. Porque o Salmo, ele é o inário é um livro de cântico, um livro poético. Eles cantam isso aqui, Israel, né? O cantor cristão deles. E esse livro ele está no meio da Bíblia, né? O meio da Bíblia é o livro de Salmos. E o meio da Bíblia mesmo é o Salmo 118, versículo 8, né? Esse salmo é chamado o Salmo da Família. O Salmo de número 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados enquanto dormem, ou assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta, ou não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Vamos pensar um pouco, né? Vamos apertar esse texto aqui. O livro de Provérbios tem um versículo que diz que quando a gente aperta o leite, sai queijo, né? Se você apertar o nariz, sai sangue. Quando você aperta as palavras da Bíblia, sai alimento, sai tutano para a sua alma, para o seu coração. Gente, esse salmo é de um esclarecimento grandiosíssimo. Ele é esclarecedor. Olha, se você que me ouve é escravo do trabalho, se você, né, o nome escravo acho que não tem mais forte que isso, se você só pensa em trabalhar, eu li, uma vez eu ouvi, né, que está no livro, 10 maneiras de se matar. Uma delas é, leve serviço de casa, leve serviço do escritório ou da firma para fazer em casa. Tem muita gente que acha que é desnecessário o ócio, né? A filosofia trata do ócio. O ócio é ficar parado. Você sabia que tem pessoas que têm vergonha de tirar férias? O meu pai, né, falava, né, com todas as letras, estou há 20 anos sem tirar férias. Ele vendia, a firma comprava, pagava em dobro as suas férias. Não era vantagem nenhuma. Nós somos de carne e osso. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, é para mostrar que para o homem dar uma freada, pisar no freio. Eu já falei para vocês, naquele livro, A Psiquiatria de Deus, escrito por Charles Allen, da Betânia, ele diz que dois apostadores de viagens marítimas apostaram, e um era cristão e o outro era ateu. E o cristão parava nos domingos para louvar a Deus, para cantar, parava porque Deus parou. Nós temos que parar um dia da semana, não importa o dia, mas temos que parar um dia. Aí, o que parava ganhou a corrida. O que não parava não ganhou a corrida. Vocês verem, né?
Olha, existe um princípio da matemática, eu não sei quantos conhecem esse princípio da matemática, é uma coisa interessante. Menos com menos é mais. É umas coisas assim que só a lógica ou só a cabeça consegue entender, né? Você menos com menos. A professora, para ensinar isso pra gente, dizia assim: faz de conta que você está devendo R$ 3, para entender, né? R$ 3 lá no banco. Você está ficando devendo mais R$ 2, então serão negativos. 3 com 2 é menos 5, então é mais 5, né? É mais 5, menos com menos é mais. Meu querido, olha só, essa verdade aqui precisava ser pregada nos telhados. Nós precisávamos falar mais disso daqui. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, edificar o quê? Levantar. Quando a Bíblia fala de casa, está falando da família, está falando de valores, está falando das pessoas que moram dentro da casa, do pai, da esposa, dos filhos, está falando de respeito, está falando de amor, está falando da construção dos valores, da fé que ali se tem, do Deus que ali se crê, que é vital. A formação do futuro dos filhos, se o Senhor não levantar, se o Senhor não induzir a virtude, olha, se o Senhor não induzir a virtude, porque se o Senhor não induzir a virtude, a família, em vão trabalhos que edifica. Os homens pensam que eles são tudo. Não, nós somos coadjuvantes. Nós somos interlocutores. Nós somos antagonistas. O Senhor é o protagonista. O Senhor é o artista principal. Deus é Deus. Nos deu livre-arbítrio, nos deu muita liberdade e tudo mais, mas Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Né? Você sabe da história do manual? Tudo nessa vida tem manual. Você compra lá um tênis. Vem, como lavar aquele tênis? Você não estragar ele. Não lava na máquina, não usa alvejante, não coloca no sol. Vem lá. Você compra um par de meias. Vem lá. Não faz isso, não faz aquilo. Tudo que você comprar tem manual. Quando você compra um automóvel, é uma coisa interessante. Eles, enquanto eles estão arrumando os documentos, te dão um manual. Mas que um homem um dia foi numa loja, comprou um aparelho eletrônico, que o Brasil tem duas fases, né? O Brasil é bifásico, né? Tem 110, tem 220. O Amazonas é 220, eu morei lá. O indivíduo comprou o aparelho, chegou em casa e pôs lá tal, e ele não percebeu que ele queimou o aparelho. Ele havia estragado. Aí ele voltou na loja e falou: pô, rapaz, assim, ó, vocês me venderam um aparelho aqui e tá estragado. Mas falou: mas o que o senhor fez com o aparelho? Ele falou: não, eu cheguei lá em casa e liguei o aparelho. Ele falou: o senhor queimou o aparelho porque o senhor não leu o manual. O ser humano, ele tem mania de viver, ele vai queimando os filmes dele, vai queimando a vida dele. Depois ele volta pro Criador e disse assim: ô Criador, a minha vida queimou. Ele perguntou: você leu o manual? Ele falou: que manual? A Bíblia! Ela tá lá tudo escrito para você. Aí volta lá e vai ler para você começar a dar certo. Ó, se o Senhor não edificar, se o Senhor não induzir a virtude, se o Senhor não proteger uma família, tem coisas que não estão na nossa mão, a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, o desenvolvimento, uma criança que nasce com os seus 46 cromossomos, uma criança que nasce sadia, tudo isso é dom de Deus. Tem coisas que nós não decidimos. Por exemplo, se Deus quiser, Deus está querendo que chova. Tem jeito de eu fazer alguma coisa? Deus quer que nasça o sol. Tem jeito de eu fazer alguma coisa? Nada. Tem coisas que nós não podemos fazer nada. Se uma pessoa tiver para morrer e Deus falar que ela vai morrer, não tem jeito de fazer nada. Posso fazer para o destino da minha alma. Se eu quiser ir para o céu, você pode fazer. Então, se o Senhor não edificar, se o Senhor não construir, se o Senhor não for bênção naquela casa, se Deus não for a pessoa mais importante naquela casa, em vão, trabalhos que edificam. O esforço humano só não traz essas virtudes, o esforço humano só não é suficiente. Né? Só o homem não é suficiente. Quantas famílias são doentes inteiras? Quantas famílias são perdidas moralmente inteiras? Quantas famílias, às vezes, a mãe é traficante, filho é traficante, todo mundo perdido.
A casa não foi edificada. A casa não foi induzida à virtude. Só Deus pode fazer. Ele continua. Se o Senhor não guardar a cidade, né? Se o Senhor não guardar a cidade, vou vigiar o sentinela. Vocês já notaram que policiamento não é uma coisa grande demais? O contingente, lá onde tem lá, né, o batalhão e tal da cidade, são muito pequenos, porque Deus, ele colocou dentro de nós um siso, né? Ele colocou juízo, colocou algum temor em nós. Vocês podem ver no sábado, tem 20 pessoas fazendo festa. Tá aí na pandemia, né? Se falar para 10 ou 15 que vai chamar a polícia, né? Na maioria das vezes dispersa. Começa uma briga, vai chamar a polícia. Agora, sabe por quê? Eu morei em várias cidades. Toda cidade que eu morei, os batalhões são pequenos. E outra coisa, às vezes a patente, eu tinha um sargento em São João Evangelista, quando saía lá o tenente, ele que era o comandante, o Robson. Ele era o comandante da companhia para 8.000 pessoas. Quem guarda a cidade é Deus, é lógico, tem que trancar a casa, tem que trancar o carro e tal. Mas eu digo, quem guarda as cidades é Deus. Deus que protege a cidade. Quando tem que acontecer as coisas, acontece. E a cidade, às vezes, não pode fazer nada, os seus comandantes. Ó, o Amapá faltou energia agora. Estão lá lutando. O governo foi lá e disse que vai isentar a conta de luz lá. Mas ele já aumentou a tarifa ontem para todos nós, né? Porque todo mundo vai ter que ajudar a pagar as contas. Mas isso tá lá. Mas olha, eu ganhei um comandante em Cristina, Penido, né? Deus abençoe ele. Penido era comandante, era sargento. Contingente pequeno com a cidade pequena. Se o senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. A saúde de um povo, as bênçãos de uma cidade, uma nação, estão nas mãos de Deus. Estamos em pandemia, uma morte lá por dia, mas é Deus que guarda, meu filho. Deus que guarda. E aí ele continua. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois acende e dá aos seus amados enquanto dorme. Tem pessoas que dizem, não, eu levanto 5 horas da manhã, eu levanto 4, deito 1 da manhã, por isso que não falta nada na minha casa, nós temos boa casa, nós temos boas roupas, nós temos... Ah, coitado. Se o Senhor tem gente, conheci um juiz, meu tio foi lá orar, depois eu conheci a casa, o taco era de marfim, a casa custou 500 mil reais na época, R$1 milhão de reais hoje. Hoje ela deve valer muito mais. Esse médico, depois apareceu, acho que um câncer nele. Ele não vendeu a casa, não. Mas o que ele gastou de dinheiro por causa da saúde não foi brincadeira. E quantas pessoas fazem tudo na vida e depois tem que vender tudo por causa da saúde? Então, o que adianta você levantar cedo demais, dormir tarde demais? Porque ele dá aos seus amados enquanto dorme. Você sabia que... Sabe por que a gente não vê filho crescer? Estou falando de família. Sabe por que você não vê teu filho crescer? Você assusta teu filho, tua filha. Quando você vê ela tá trazendo um namorado ou namorada, você leva o maior susto, né? Porque isso pra gente é meio decepcionante. Aí aparece, pai, esse aqui é meu namorado. Não, esse aqui é meu namorado. Porque os filhos crescem quando nós estamos dormindo. Toda plantação cresce quando nós estamos dormindo. Todo mundo que estudou em escola oficial deve ter feito a experiência do feijão. A professora estimula você pôr um feijão lá no pires, no algodão, mas toda manhã você vai lá, todo fazendeiro vai de manhã olhar, porque as coisas crescem quando nós estamos dormindo. As árvores crescem quando nós estamos dormindo. Elas não fazem barulho. Né? Ninguém põe tinta aí na terra para nascer colorido. Né? Ele dá aos seus amados enquanto dorme, ele dá o sono, ele que dá o sono. Já mostrei esse detalhe, né? O dinheiro pode comprar a cama, mas não pode comprar o sono. O dinheiro pode comprar o remédio, mas não pode comprar a saúde. O dinheiro pode comprar a companhia de uma pessoa, mas não pode comprar a amizade, a consideração. Né? Então, o dinheiro, né? Porque as pessoas ficam fundamentadas no dinheiro aí como a coisa mais importante. Outra coisa, tem pessoas que ganham tão pouco e são felizes. E tem pessoas que têm o mundo aos seus pés e não estão satisfeitas.
Eu estava pensando hoje naquele chefão lá brasileiro que trabalhava na Toyota lá no Japão, né? O cara tinha tudo. E mesmo assim tinha coisa contra ele lá, né? Tinha lá a justiça contra ele. E ele não saiu bem do país, não. Ele tinha dupla cidadania, né? Libanês, ele fugiu do país, né? Até o advogado dele foi pego de surpresa. E tinha tudo. Era o diretor-geral de uma indústria automobilística. Meus queridos, depois a Bíblia diz: eis que os filhos são herança do Senhor. Olha, herança é uma coisa que, né, a gente ajuda às vezes a construir, ou às vezes a gente conquista coisas na terra e vai deixar geralmente para os filhos mesmo. Mas os filhos é que são herança, os filhos são herança do Senhor. Talvez o maior presente que a gente ganha de Deus é o dom de ser pai, de ser mãe. Como que é gostoso ser pai, como que é gostoso ser mãe. Eu digo, né, como é gostoso. A minha mãe, como que amava os seus filhos. A minha esposa, né, que fez de tudo para dar amor, carinho aos nossos filhos, né. Eu, por exemplo, lá quando os meninos eram muito pequenos, eu nunca gostei de perder culto, nada. Eu ia para todo lado, ajudava no evangelismo, sempre estive ajudando, indo trabalhar, e ela lá, né. E eu sou daquela época mais antiga, que o homem era o provedor e a mulher era a cuidadora. Eu não sou esse maridão, essa Brastemp, não, tá? Eu sei. Então ela que cuidava dos filhos, ela que levantava de madrugada. Eu só me lembro de uma vez que eu estava muito cansado, que eu fiquei 10 anos na indústria. Trabalhava, levantava às 6 horas da manhã, trabalhava até 9, 10 horas da noite e serviço pesado. Eu me lembro uma madrugada, meia-noite, meu garoto perdeu a chupeta. Alguns, né, chama de bico lá na minha região, né? Ele perdeu a chupeta. Gente, eu não entendo criança, eu não entendo. Parece que tem hora que some as coisas. E ninguém achava, ninguém acha. Ele não achou mesmo. E ele chorava. Então, e eu do meu filho, pelo amor de Deus, vamos dormir. Era meu filho mais velho, o Alessandro. Vamos dormir, meu filho, vamos dormir. E nada, ele queria chupeta. Já o Anderson não ficou chupeta. A minha neta Isadora nem quis saber daquilo, graças a Deus. Trabalha menos, né? Então, mas os filhos são herança. Eles brotam de nós. Eles nascem de nós. Nós até erramos demais por causa disso, porque nós temos um amor tão grande que nós não conseguimos enxergar que o nosso filho é como o filho de qualquer outras pessoas, que os erros que os filhos dos outros cometem, nós também podem acometer. Se nós estivermos carregando uma bolsa, tiver que dar para alguém, tiver o nosso filho, um filho de outro alguém, nós dá para outro filho de carregar. Nós queremos economizar os nossos filhos. Quando nosso filho fica doente, nós quereríamos que fôssemos em nós e não neles. E a Bíblia diz que os filhos serão o Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Olha só, do fruto do ventre que é a bênção de Deus. Lá em Deuteronômio 28, Deus diz que vai abençoar daqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Vai abençoar os filhos, né? Os filhos serão herança, vai abençoar. Gente, tem algumas coisas terríveis que se acontecer com os filhos da gente, acaba a vida pra gente. Imagina se um filho da gente, tudo isso pode acontecer com qualquer um, tá? Já pensou se o filho da gente cair nas drogas? Coisa terrível. Se o filho da gente cair no mundo do crime, se o filho da gente cair no crime do roubo, se o filho da gente tiver alguma doença mental, se nosso filho tiver algum desvio de conduta moral, nossa, será muito difícil, muito triste. Filho, neto, é muito triste. E o Senhor, lá, graças a Deus, que Ele promete abençoar os nossos filhos. Por isso, que nós temos que ser cristão de verdade. Um dia eu levei a Suzy Scioli, né? Não sei por onde ela anda, e levei em 2 igrejas que eu era pastor. Ela contou coisas fortíssimas. Ela serviu o inimigo no último grau. E ela diz que ela pedia lá onde ela serviu o inimigo para destruir casais. E o inimigo dizia: não, aquele eu vou destruir. E apresentava alguns casais que o demônio dizia: aquele lá não tem como destruir. Mas por que não tem? Não, porque eles servem a Deus realmente. Eles são, ninguém é guardado porque tem o Salmo 91 em cima da mesa, ninguém é guardado porque tem o Salmo 91 em cima do fogão, ninguém é guardado porque tem a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da cama. Você é guardado porque você tem a Bíblia dentro de você, porque você tem o Salmo 91 dentro de você. Aí você é guardado, você é abençoado. Como flecha, o seu filho agora é comparado a uma flecha.
Como flechas na mão de um homem valente ou poderoso, assim são os filhos da mocidade. Por esse versículo aqui, eu acredito que a gente não deveria ser pai com mais idade, com muita idade. Porque criança tem uma energia descomunal. Cuidar de criança não é fácil, não. Cuidar de criança não é brincadeira, não. Olha as mães vão fazer criança dormir. A mãe dorme, a criança não dorme. Quantas crianças eu soube que a mãe dormiu, a criança caiu da cama. E as mães ficam desesperadas. Pastor, ora aqui, pelo amor de Deus. Eu fui fazer a criança dormir, eu dormi, a criança não, e caiu da cama. Precisa de energia. Outra coisa, nós somos um país onde tem índios. Onde tinha índios e onde tem ainda, muitas tribos. O índio caça com flechas. Ninguém joga uma flecha à toa. Aonde que você quer que seu filho chegue, você precisa ter coisas que você queira a curto prazo, coisas que você queira a médio prazo e a longo prazo. O seu filho nasce pequenininho lá, o que você quer para ele a longo prazo? O que você planeja? Como que você vai descobrir a aptidão profissional dele para você ajudar? Você estimulá-lo. O versículo, todos eles estão interligados. Olha o 6. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é o suporte da flecha aqui, ó. A aljava é o suporte da flecha. Geralmente uma aljava caberia de 6 a 8 flechas. Está elogiando que as famílias eram numerosas. Porque muitos filhos era sinal de mão de obra dentro de casa. Quando um pai tinha um filho, ele ficava olhando no berço dizendo, não vejo a hora desse menino crescer para ir para a lavoura comigo. Eu ajudei meu pai a ser o provedor da minha casa. Meu pai deu boa educação também, né? Porque as pessoas, meu pai, né? Eu dava tudo, mas filho tem que ir, tem que começar a pagar uma luz, tem que começar a pagar alguma coisa ali na casa, a luz, ou a água, a Copasa, né? Por quê? Para ele começar a aprender a administrar o seu dinheiro, né? E para ele não ficar agarrado ao dinheiro e para ele aprender a administrar quando ele crescer. Meu pai, do jeito que ele me ensinou, meu filho, quando começou a arrumar o primeiro emprego, eu chamei e falei, meu filho, eu agora não vou comprar mais roupa para você, você vai comprar. Meu pai não, eu dava tudo, éramos 8 filhos, né? Era diferente. Começar com 12 anos, eu dava tudo. Minha mamãe que me dava as coisas para mim e para meus irmãos. A minha esposa também, quando começou a trabalhar, dava tudo, né? Agora, hoje, as famílias são pequenas, porque a vida ficou difícil, a terra ficou muito populosa. Por que os concursos públicos têm uma fila imensa? Porque é muita gente para poucas vagas. Outra coisa, a evolução tecnológica acabou com muitos empregos, porque muita coisa é feita com máquina, feita com computador. Vocês vão ver aí até nos campos, né, a colheita de café com máquina. Né? Muitas colheitas aí é feita com máquina, já não usa o homem não. Né? Eu trabalhei em usinagem, ferramentaria, né? Então o torno não tem mais torno para todo mundo, não tem mais fresa para todo mundo, não tem máquina de afiação para todo mundo mais, não tem esse tipo de emprego, né? Não tem. Agora tem que ir para outras coisas, tem que estudar, tem que ir para outras coisas. E aí diz o seguinte, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. O que está dizendo? Quando um filho é bem criado, não vê que as pessoas elogiam teus filhos na rua? De quem que esse menino é filho, gente? Mas que menino educado! Aí você ganha elogios. Isso acontece com o filho, acontece com o membro da igreja também, tá? Quando ele é bom, a pessoa pergunta, mas de que igreja que ele é membro? De qual igreja que ele é? Porque o membro da igreja não deixa de ser um filho espiritual do pastor, né? Meu querido, seu filho, né? Você tem orgulho dele? Quando você fala, tem pessoas lá na rua que mesmo que é teu inimigo, mas te respeita e diz, ó, eu não gosto muito do pai dele não, mas ele soube criar os filhos dele. Os filhos dele têm palavra. Os filhos dele pagam as contas. O filho dele tem caráter. O filho dele combinou um negócio comigo, pode ficar tranquilo que amanhã ele está aqui. Se ele combinou que vai tocar, meus filhos são músicos, se ele combinou que vai tocar, pode ficar tranquilo que amanhã à noite ele aparece, que ele vai chegar. O meu pai criou a gente entendendo que isso é de uma importância. Palavra é uma coisa de importância fundamental. Eu não digo que as pessoas não passam luta,
Mas se você está devendo para alguém, vai lá avisar que você não tem o dinheiro. Quando você tiver, você vai voltar lá e você vai pagar o juro que tiver que pagar. Que é assim que procede um homem. Olha, documento não vem escrito homem, nem vem escrito mulher. Por quê? Vem escrito sexo masculino ou feminino, porque para ser homem leva muitos anos. Para ser mulher leva muitos anos. E tem pessoas que nascem do sexo masculino e nunca será homem, e tem mulher que nasce do sexo feminino e nunca será mulher. Não estou falando nada da sexualidade, não. Eu estou falando de comportamento, de palavra, de se assumir, da palavra, de assumir, de comportamento, de arrumar um emprego, chegar cedo lá. Eu sei o que é chegar cedo. Olha, quando eu estou liderando a igreja, eu sou o primeiro que chego, antes de todo mundo, sou o último que saio, né? Não, a gente precisa ter responsabilidade. A nossa vida fala. Assim como o corpo fala, a nossa vida fala. Meu querido, todos precisam saber disso. Todos precisam saber, tá? Querido Deus Pai, abençoa aqueles que me ouvem e me vêem neste culto, Senhor. Abençoa todos os queridos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.